É provado por estudos que quando você coloca equipes multinacionais para funcionar, para trabalhar em conjunto, você tem uma série de incrementos na questão da rentabilidade das empresas. E as pessoas não vão se aposentar e não fazer nada. Pelo contrário, eles têm uma pauta na economia da sociedade tão importante que eles mesmos não se enxergam mais, ou pelo menos alguns deles, não se enxergam mais em aquele formato do que foi um aposentado uns anos atrás. Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Conversas que Inspiram. Eu sou Letícia Mendes e estou de volta com vocês, agora com um tema extremamente relevante e que afeta o cotidiano de todas as empresas, as gerações no ambiente de trabalho. Com a diversidade de idades no mercado, as trocas intergeracionais se tornam cada vez mais essenciais para o sucesso das organizações. E para enriquecer a nossa conversa, estou aqui com dois convidados muito especiais. A Juliana Anzola, gerente de pessoas e organização na Anglo American e líder do nosso grupo de afinidade geracional. Oi, Juliana, seja bem-vinda. Oi, Letícia. Prazer enorme estar aqui para conversar deste tema tão apropriado para os dias de hoje e que tem tudo a ver com inclusão e diversidade. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu vou conversar também com o Jorge Rocha, jornalista e cofundador da Futuro 50+, consultoria em diversidade de gerações e ambientes corporativos. Oi, Jorge, seja bem-vindo. Oi, Letícia, obrigado. Oi, Juliana. Vai ser ótima conversa que a gente vai ter agora com nós três. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Jorge. E para você que nos acompanha agora, fique com a gente até o final, pois esse é o Conversas que Inspiram. Eu queria começar a nossa conversa com um ponto muito interessante que a gente tem observado, nesse momento atual do mercado de trabalho, que é a presença de várias gerações atuando lado a lado e que elas trazem consigo diferentes experiências, diferentes perspectivas. Então, eu queria convidar a Juliana para passar para a gente um panorama de quais são essas gerações que estão atuantes hoje no mercado de trabalho e quais que são as principais características ali que a gente pode observar de cada uma delas, Jolie. Claro, Letícia. Então, vamos lá, já entrando no assunto. A gente tem a geração conhecida como Baby Boomers, que eles são pessoas nascidas entre 1940 e 1960. São pessoas que valorizam hierarquia, experiência, ética profissional e, consequentemente, uma estabilidade e segurança no trabalho. Depois a gente tem a geração X, nascidos entre 1960 e 1980, e eles também têm traços da geração anterior, que tem muito a ver com estabilidade e com segurança, mas é a primeira geração que já começa a entender a importância da flexibilidade e do equilíbrio. Temos a geração Y, que também é conhecida como Millennium, de 1980 até 1995, e ele começa já com uma flexibilidade maior para as mudanças. De forma geral, são indivíduos mais movidos por desafios e que questionam um pouco mais. Eu, de fato, poderia falar que a retroalimentação e o feedback constante é muito importante para esta geração. A geração Z, que são nascidos de 1995 até 2010, nem falar, eles já estão em um contexto digital. Então, tem um dinamismo, uma agilidade, o domínio de várias plataformas, o domínio das redes sociais, isso é algo tão natural para eles. Então, essas são as de forma geral, porque claro que a gente fala muito da jornada do indivíduo, e cada pessoa é uma pessoa, mas de forma geral essas são as características das gerações que estão no ambiente de trabalho. A geração Z ainda se incorporando no ambiente de trabalho com a gente. É muito interessante, né? A gente vê características bem distintas entre uma e outra, e claro que em algum momento ali vai ter algumas similaridades, mas aí a gente podia então trazer um pouco, fazer um link, né, de como que essas gerações podem contribuir entre si. Queria que vocês dois, Juliana e Jorge, pudessem trazer um pouquinho de como que essas trocas podem acontecer de uma forma saudável ali no ambiente de trabalho, quais são os benefícios que cada geração pode trazer para uma e para outra.
Eu acredito, Letícia, que o principal foco aqui é a gente debater, discutir e avaliar o que é o que a gente chama de intergeracionalidade. Não é só o fato de você reunir em um ambiente corporativo diversas gerações. É questão de você saber como conduzir, saber como liderar, saber como tirar o melhor proveito disso, buscando o que a gente chama aqui na Fruto 50 Mais da tríade perfeita do envelhecimento saudável, que é pensar em longevidade, produtividade e sustentabilidade. Isso cria uma rentabilidade, um lucro para as empresas e para os colaboradores. O lucro aqui entendido não só como uma questão capitalista, financeira, mas de bem-estar profissional, de qualidade de vida profissional, de qualidade de vida entre equipes geracionais. É provado por estudos que quando você coloca equipes multigeracionais para funcionar, para trabalhar em conjunto, você tem uma série de incrementos na questão da rentabilidade das empresas. Eu posso dar como, por exemplo, um estudo de consultoria feito em 2023, da Korn Ferry, que aponta que empresas diversificadas e inclusivas, elas têm receitas de inovação até 19% mais altas por ano. Se você investe em gerações trabalhando em conjunto para resolver situações complexas na empresa, né? De cabeça eu lembro de outra pesquisa da Bain Company, também de 23, que aponta que equipes com pessoas diversas têm 5 vezes mais chance de criar atritos construtivos. O que é esse atrito construtivo? É quando você pega pessoas de vivências, experiências distintas, para analisar cenários complexos relativos a questões corporativas. Se você pensa em agilidade de negócios, o termo cenários complexos é uma vantagem competitiva enorme. Então, se você tem equipes que vão atacar várias frentes, várias formas de ver aqueles problemas, aqueles bloqueadores, as suas chances de resolver de forma inovadora e disruptiva é muito maior, é muito mais efetiva e eficaz. Então, um investimento em equipes multinacionais para as empresas é um fator de vantagem competitiva, de se manter no mercado, de valorizar o capital humano. A gente defende que pessoas movimentam negócios e pessoas mais produtivas ao longo de mais tempo movimentam negócios de formas inimagináveis. Você trouxe um ponto, Jorge, das pessoas serem produtivas por mais tempo, e entra numa questão também que a gente queria conversar aqui. A gente percebe, especialmente, né, aqui no Brasil, essa questão da aposentadoria mais tardia. Então, as pessoas 50 mais, 60 mais, elas estão envelhecendo em boas condições de saúde, de autonomia, e ainda continuam bem ativas, né, para o mercado do trabalho. Como que as empresas estão percebendo isso? Segundo o IBGE, o grupo de pessoas de 50 a mais no Brasil já representa 27% da população atual do país, que isso é uns 56 milhões de pessoas. Então, é uma população que cada vez mais ela vai ser mais representativa. De fato, se estima que até 2040 ela represente a metade da força do trabalho. Então, sem dúvida, a gente precisa ter um olhar cada vez maior para esse grupo de pessoas. Aqui na Anglo-América, a gente tem um programa que se chama Saber Viver, que é justamente para nós estimular a toda a nossa população de 50 a mais a refletir sobre essa transição de carreira, que ela acontece de forma natural. Muitas vezes só o fato de eu começar a receber a aposentadoria já me faz também refletir de forma diferente. Então, a gente estimula a criação de formatos diferentes de contribuir, tanto com a família quanto com a sociedade, mesmo 50 mais, 60 mais, porque a gente, como você bem falou, tem o envelhecimento, é um envelhecimento cada vez em uma melhor condição. Então, a gente não tem dúvida que o grupo de pessoas de 50 mais pode continuar contribuindo de uma forma bem significativa, inclusive nas organizações. Deixa eu subir um pouquinho essa régua para a faixa dos 65, que já é a faixa chamada de idosa no Brasil. O IBGE diz que essa faixa, hoje, quase 11% da população vai na casa de 65, 65 anos de idade para cima. E essa faixa é imensamente produtiva. As pessoas que acumularam um capital humano e produtivo muito grande, que já estão na faixa de idoso, mas querem continuar trabalhando, querem continuar produtivos, não querem mais ficar como há 20, 30 anos atrás, que você aposentava e ficava em casa o resto da sua vida. As pessoas querem continuar trabalhando, querem continuar sendo produtivas, querem continuar sendo capazes de produzir e assim ter qualidade de vida. Esses dados me mostram que a gente vai ter nos próximos 20 anos, esses vão triplicar. A gente vai ter muito mais pessoas idosas
do que jovens ou crianças no Brasil. E as pessoas idosas vão estar vivendo bem, vão estar produzindo. A gente tem que pensar, no caso, em termos de corporações, como a gente vai pegar essas faixas de 30, 40, 50 e 60 e vamos pensar cada uma delas, ao mesmo tempo, de forma específica e de forma entrecruzada. Porque o que eu trabalho na faixa geracional de 40 anos de idade é diferente, entre aspas, do que eu vou trabalhar na faixa de 60 para cima. E as duas faixas são igualmente produtivas, mas com especificações próprias. O que a gente defende aqui é entender essas faixas e verificar como a gente pode cruzar em termos produtivos para criar programas que vão fazer essas trocas geracionais funcionarem a contento dentro de empresas. Ou seja, é um trabalho de pesquisa e diagnóstico feito voltado à questão geracional em si. Muito interessante isso que vocês trouxeram. E aí eu fico pensando também um pouco dos tabus, né? Quando a gente fala dessas gerações trabalhando juntas. E fico pensando se as empresas também estão preparadas para lidar com essa questão da longevidade das pessoas, dessa etapa produtiva, dessa fase produtiva das pessoas por mais tempo. E aí esbarra um pouco também alguns preconceitos que a gente observa em questões como o etarismo. Vocês percebem que as empresas estão se movimentando para lidar com essas questões, para quebrar esse etarismo? O que vocês observam de boas práticas que têm sido feitas nesse sentido? Eu gostaria muito de falar com você, Letícia, e com você, Juliana, que eu vejo as empresas trabalhando esse tema com todo o cuidado e atenção que é preciso, mas infelizmente eu não posso falar isso nesse momento. A gente vê que existe uma preocupação nas pessoas, nas organizações, em entender o que é o envelhecimento saudável, o que isso vai trazer de impacto para as pessoas e para as organizações, para a economia do Brasil como um todo nos próximos 15, 20, 25 anos, mas ainda está numa fase muito embrionária de ações concretas voltadas a realmente implantar programas que vão beneficiar as pessoas e as empresas em termos de longevidade. Isso não é uma crítica, é um ponto de atenção. A gente não tinha esse de preocupação há coisa de 3, 4 anos atrás. Puxa, 3, 4 anos atrás é um tempo curtíssimo para você se conscientizar e começar a fazer alguma coisa. E já está sendo feito. Ainda é embrionário, mas está sendo feito. Do que há 5 anos atrás não existia nenhum tipo de discussão séria e efetiva na maior parte das empresas. Tem um estudo recente, que foi apresentado no dia 1º agora em São Paulo, no Fórum Expo Longevidade, um dos maiores eventos de longevidade do Brasil, feito pela Robert Half e elabora essa pesquisa, chamada justamente de etarismo e inclusão da diversidade geracional nas organizações. Essa pesquisa reuniu 260 empresas no ano passado, sendo que 84% delas são grandes organizações. Alguns pontos que essa pesquisa nos traz mostram para a gente o seguinte, que a diversidade geracional das empresas ainda é subestimada. 52% dos respondentes disseram que não possuem programas relacionados ao tema, ou seja, não há nenhum tipo de pilar de gerações em mais de metade das empresas respondentes dessa pesquisa. Não há institucionalizado ou colocado na prática discussões e programas efetivos para essa faixa etária. 80% das empresas não estabeleceram métricas para avaliar o sucesso da iniciativa que está acontecendo, ou seja, o que está rodando ainda não tem forma de dar um feedback, dar um resultado para isso. Existe um gap entre o que você está executando e como é que avalia o resultado de forma efetiva. E o mais preocupante para mim, de novo, não é questão negativa, é um ponto de atenção. O mais preocupante é que apenas 2 em cada 10 grandes empresas possuem um pilar de diversidade geracional em estratégia de diversidade, equidade e inclusão. Ou seja, ainda são números muito tímidos, muito pequenos, muito não substanciais, mas importantes, que a gente pode fazer crescer esse bolo para que nos próximos 10, 20 anos acompanhe formas efetivas de você lidar com o envelhecimento saudável, pensando em produtividade e rentabilidade. Eu vou complementar, super concordo com você. Dentro das ações que temos aqui na Anglo American, da proposta da estratégia da inclusão e diversidade, a gente tem um grupo dedicado para gerações, onde de fato a gente debate todas as questões referentes à jornada de maturidade do indivíduo, não? Que a gente consiga
transitar por todas as gerações ao largo aí da nossa vida, que eu acho que é a beleza das gerações. A gente, conforme comentei, a gente tem o programa Saber Viver, que é um programa, eu como RH fico apaixonada de contribuir de forma tão expressiva a essa transição de carreira e contribuir com estes empregados de 50 a mais, porque como você bem falou, já as pessoas não vão se aposentar e não fazer nada, pelo contrário, eles têm uma pauta na economia da sociedade tão importante que eles mesmos não se enxergam mais, ou pelo menos alguns deles, não se enxergam mais em aquele formato do que foi um aposentado uns anos atrás. No entanto, super concordo com Jorge. É um pouco tímido e ainda temos a oportunidade da gente mergulhar com mais profundidade sobre como a gente pode valorizar as diferentes gerações. E eu acho ótimo, Juliana, ouvir de você isso, porque quando uma empresa como a Anglo American tem a preocupação de pensar gerações em seu escopo, cara, para a gente isso é um ganho muito grande em termos de lucratividade, de sustentabilidade. Isso está ligado à própria agenda de ESG, né? Então, o fato de você ter um pilar de gerações dentro de uma empresa como a Anglo American, que entende que os números são tímidos e ainda há muito o que se fazer, para mim, ouvir isso é essencial, é um aceno de que existe um movimento sério, calculado e comprometido a fazer virar esse jogo, transformar o que podia ser, vamos lá, um problema em um ativo fundamental que vai mudar a forma de pensar o capital, a vida da empresa, a sua posição no mercado, sobretudo a qualidade de vida profissional dos colaboradores e a relação com os stakeholders, ou seja, existe um pilar de ações que pensa o bem-estar pessoal e profissional e está associado a isso a questão de alavancar os negócios. Para mim, ouvir o que a Juliana acabou de falar é um bálsamo, é um aceno fundamental de que as coisas vão ser mais efetivas, vão ser mais funcionais. Existem possibilidades que vão se transformar em questões concretas e espero com um prazo curto de tempo. Realmente o tema geracional ele é um pouco mais embrionário, né? Se a gente for observar as questões de inclusão e diversidade, a gente vê muitos avanços no tema, por exemplo, da equidade de gênero, da maior participação das mulheres em setores como a mineração, que historicamente foram com mais participação masculina, né? E é muito bacana mesmo a gente ver que existem empresas olhando para esse tema das gerações e propondo ações sobre isso. E aí, Jolly, eu fiquei curiosa de saber como foi a estruturação do grupo de afinidade sobre gerações. Conta um pouco para a gente como foi criado esse grupo, como ele se organizou e quais têm sido as temáticas que vocês têm discutido dentro desse grupo de afinidade. Tem sido um fórum maravilhoso no sentido de a gente criar o debate. Então, acho que, como o Jorge comentou, mesmo sendo embrionário, a gente está conseguindo ter essas pausas para a gente falar de gerações. Então, a gente tem um sponsor dentro da Anglo American, a gente tem nossos executivos sênior, que são os diretores, a gente tem um diretor, pues, destacado para isso, que é o Eduardo Caixeta, e eu estou aí como líder do grupo. A gente chama de forma voluntária, eu que isso também é super bacana aqui na empresa, que a gente consiga ter essa contribuição em um tema que você entende que é importante, mas você consiga lidar com ele além das suas atribuições. Então, é muito bacana ter esse respaldo da empresa, de proporcionar esse espaço para a gente fazer uma pausa e conversar dos debates dos desafios. E temos vários. Ações concretas, a gente tem sido um pouco tímido. Temos uma ação do próprio programa de mais 50 mais para a Anglo American Brasil, então isso ficou para o próximo ano, mas já tivemos um debate sobre isso. Quando a gente, por exemplo, contratou nossas trainees dentro do próprio programa de desenvolvimento, foi criado também um programa de mentoria, porque a trainee quem é? É uma jovem, neste caso são mulheres, sim, muita experiência, de 0 a 2 anos de experiência, e a gente participa com eles em um programa de mentoria, onde a mentora é outra mulher que tem ampla experiência na determinada área.
Então, temos nossos programas de estagiário, nossos programas de aprendiz. Eu acho que tudo perpassa por as diferentes políticas do RH, mas no final a gente também acreditamos profundamente da importância do papel do líder no dia a dia, entendendo os desafios de cada geração. Então, de forma resumida, tem sido uns debates muito ricos e onde nós também nos questionamos até, inclusive, alguns pontos da própria sociedade, que de certa forma também impactam na gente e a gente impacta a sociedade. Então, tem sido uma experiência maravilhosa. Quanto tempo existe o Pilar, Juliana? Já vamos fazer 1 ano. Bacana demais. É isso quando eu falo que as questões são embrionárias, não como crítica, mas assim, não é um pilar que existe há 3, 4, 10 anos, é uma coisa relativamente nova, e ao mesmo tempo que é novo, conseguiu fazer um bocado e ainda é tímido. A coisa parece meio dicotômica, mas não é. Ou seja, num ano de atividades, vocês já fizeram uma série de coisas que impensáveis há 2, 3 anos atrás, e ao mesmo tempo sabem que esse conjunto ainda é muito tímido em relação ao que pode ser feito de maneira efetiva. Então, essa construção que você acabou de apontar aqui, para mim, como pessoa que lida com esses casos no dia a dia, com a questão de implementar discussões de diversidade de gerações e envelhecimento nas empresas, é um bálsamo mesmo. É bom ouvir que, num período de curto de tempo, já existe incutido na cabeça de tomadores de decisão a importância de executar ações nesse sentido. E o que vocês fazem, embora possa ser tímido, possa ser, entre aspas, pouco, é significativo para um passo seguinte, para fazer muito mais de forma mais efetiva. Sim, muito interessante realmente ver que está avançando, né? A gente teve aí um ponto de partida, a gente já avançou, e muito interessante a gente poder saber que os nossos executivos, a nossa alta liderança está engajada com esse tema. Como o Jorge muito bem disse, né, os nossos tomadores de decisão já têm esse assunto em mente. E aí, por um outro lado, eu queria trazer também a questão das gerações mais novas que estão aí entrando, estão próximas de entrar nesse mercado de trabalho. Então, um outro ponto que vem ganhando a atenção é a questão da geração alfa, que é essa primeira que foi completamente imersa, né, no mundo digital, e que muito em breve vai ter aí uma participação maior nesse mercado de trabalho. Eu queria ouvir de vocês dois se vocês acreditam que as empresas estão preparadas para essa nova realidade, estão preparadas para lidar com essa imersão digital maior. Olha, a geração alfa veio realmente para revolucionar. Então, eles nem compreendem o analógico, porque o que faz parte da sua rotina é tecnológico, a tecnologia, o smartphone, a tablet, as redes sociais. Eles já vêm inseridos em um mundo 100% digital. O contato com a tecnologia é muito cedo. Quando a gente conversou no grupo sobre a geração alfa, na geração que veio para revolucionar o mundo ainda mais, uma geração que tem contato com a tecnologia muito cedo, uma geração que se acredita que terá facilidade de adaptação, porque como no dia a dia ele consegue identificar sempre coisas novas e ele se adapta a esse novo, então talvez ele vai ter uma facilidade que outras gerações não tiveram. Estímulo é a palavra, não? Então eles são, não somente a quantidade de estímulos que eles são expostos, sino também a qualidade. Até os brinquedos de hoje têm uma dimensão de uma complexidade, uma inteligência detrás de um brinquedo que poderia ser algo simples, mas a gente vê a robustez e quanta tecnologia e informação. Então acho que vem aí uma geração muito criativa, bem inovadora, uma geração que também se acredita que tem um olhar empático, porque se consegue conectar com isso novo, com isso que é diferente, porque ele percebe uma anuância muito ampla das diferenças. Então a gente acredita também que teremos aí uma geração bem empática, com movimentos sociais, ou com alguma bandeira ou algum propósito que eles entender que for de destaque ou de importância para eles. As empresas, enfim, a gente, talvez um pouco como a gente comentou na geração anterior, no grupo de pessoas de 50 mais, a gente está aprendendo, não? Porque essa geração a gente nem sabe
a ciência certa, pues tudo o que ela vai vir para contribuir, porque tem tanto para contribuir. Claro que a gente está em um mundo com ansiedade, com depressão, porque essa multitarefa, essa agilidade também joga em contra da própria essência do indivíduo, mas, por outro lado, acredito que a habilidade desses indivíduos da geração alfa vai conseguir resolver problemas inacreditáveis. Concordo muito com o que você acabou de falar, assim, quase que houve parte do meu discurso que você fala. Eu só quero comentar uma coisa que eu acho muito importante, que dá para incorporar o que você acabou de falar, é que eu achava que as empresas não estavam prontas para entender geração alfa, porque elas incorriam no erro de pegar parâmetros das demais gerações e tentar encaixar essa geração alfa nesses parâmetros. Quando as empresas se conscientizam que é preciso ver a geração alfa com outros olhos, com olhos próprios dessa geração, a coisa muda de figura. Você consegue entender complexidade, potencialidade, problemas, forma de contornar ou resolver essas situações. Ou seja, eu não posso olhar para essa geração alfa com o mesmo olhar que eu vejo as gerações anteriores, como a Juliana acabou de apontar aqui. O grande pulo do gato aqui é entender o que essa geração pode fornecer, o que ela está passando, quais são as suas complexidades, e a partir daí criar formas de avaliar e impulsionar próprias para essa geração. Essa fórmula, entre aspas aqui, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de gerações anteriores à alfa ou em processos intergeracionais. A soma do todo vai ser muito mais do que o todo no fim das contas. E quando a gente fala dessas questões intergeracionais, a gente também pode pensar, né? A geração alfa vai ter muito a absorver também das gerações anteriores, mas ao mesmo tempo imagino que também elas vão trazer muitas novidades. E aí eu fiquei curiosa para ouvir de vocês essa questão do digital, das novidades, da inovação, como que esses profissionais com mais experiência, os profissionais 50 mais, 60 mais, eles estão se atualizando para as questões digitais, para as novidades aí que estão chegando nesse mercado de trabalho. Deixa eu te dar um exemplo, Letícia, de dentro de empresa e fora de empresa, tá? Existe um mercado, um ecossistema de inovação, uma série de startups que pensam em soluções tecnológicas de educação digital. Não é nem letramento, nem alfabetização digital, é de educação digital. É fornecer às pessoas sêniores, mais de 60 anos de idade, mais de 50 anos de idade, que têm dificuldade de compreender a parte técnica da tecnologia, esses subsídios, processo de educação, ou seja, você dá uma educação tecnológica de como você pode operar instrumentos ou a tecnologia digital e, ao mesmo tempo, trabalhando questões de valores, de éticas, de princípios, de propósito. Não é só questão técnica em si, mas quais são as potencialidades de transformação digital que essa educação pode dar. Isso em startups que ensinam para fora. Empresas já estão trabalhando programas de mentorias de geracionais cruzadas, onde as pessoas mais jovens, que têm mais traquejo com a tecnologia, conseguem ensinar, conseguem educar camadas mais sêniores de como usar, enquanto os sêniores dão para essas pessoas mais jovens formas de atuação mais estratégicas com a tecnologia. Olha só, não é só o fato de você ensinar como fazer, mas é você educar de como fazer e por que fazer aquilo com aquela tecnologia. Se isso, para mim, não é lucro, eu não sei o que pode ser. Vou complementar o seguinte, dentro do nosso grupo de 50 mais, na empresa, a gente ficou surpreso da habilidade que alguns deles tinham com tecnologia, com plataformas digitais. Então, acho que, retomando um ponto que eu falei em algum momento, cada pessoa é uma pessoa. Então, de forma geral, se pode entender que não foram expostos a uma rotina digital, consequentemente não têm habilidade. No entanto, eu tenho me surpreendido aqui dentro da Anglo American com pessoas de 50 mais que têm habilidades destacadas e utilizam desde aparelhos até plataformas, sistemas
muito mais que muitas outras gerações ou pessoas mais jovens. Então, só para fazer esse contraponto, que às vezes a gente, só para não agrupar as pessoas, porque, de novo, cada pessoa é uma pessoa. Então, proporcionar a educação digital para quem não teve essa possibilidade de ser exposto, acho que seria um caminho super bacana. E outro ponto que o Jorge comentou, que eu adorei, você comentou mentorado reverso. E a gente teve aqui a experiência de ter um programa a gente chamou de multiplicadores de aprendizagem, e olha que bacana. A gente procurou a pessoa com maior habilidade técnica em uma atividade operacional. E para surpresa da gente, quem tinha essa perícia, competência técnica para realizar uma atividade operacional, foram pessoas mais jovens. E foi muito bacana quando a gente colocou o rapaz mais novo, nosso colaborador mais novo, junto com outros colaboradores que não tinham essa experiência. E aí foi por isso foi que eu falo que tivemos um mentorado reverso. Sem a gente se planejar, tivemos um case de mentorado reverso e ele, pues, super valeu a pena para todos. Quando a gente tem uma experiência como essa, como você acabou de narrar aqui, a gente mostra o quanto a questão de mentoria ela é fundamental na forma de você capacitar e impulsionar talentos, né, e até de retenção desses talentos dentro da empresa. Eu só tenho uma ligeira implicância agora com o termo mentoria reversa, aí vocês vão achar engraçado isso, né? A gente discute muito isso em grupos de afinidade, em empresas, com esse conceito de mentoria reversa. Eu tenho implicância no seguinte sentido: eu não acredito, e faço parte de uma renca de gente que tem essa mesma percepção, não acredito que existe mentoria reversa, porque mentoria reversa é você ter um outro lado te devolvendo alguma coisa, troca não é devolução. A gente defende o conceito de mentoria cruzada, mentoria intergeracional, porque são gerações conversando em si. Não há nada de reversibilidade, não há nada de reverter uma mentoria. Quando a mentoria reversa, quer dizer que alguém mais experiente vai falar alguma coisa para alguém menos experiente. E esse alguém mais experiente seria alguém mais velho, com mais idade. Uma mentoria geracional, não importa a sua idade, o que importa é a sua vivência e experiência naquele sentido, é essa troca que vai haver, seja questões técnicas, seja questões estratégicas. O que conta aqui, na mentoria que não seja reversa, é muito mais o que você tem para ajudar na educação do que na sua idade cronológica em si. Mas isso aqui é só um parênteses nessa conversa. Obrigada, Jorge. É muito rico quando a gente tem uma conversa tão transparente. Então, obrigada, porque o jeito de ser também anglo-américa, a gente quer errar e aprender. Me considero uma eterna aprendiz. Eu que tenho tanto por aprender na minha vida. E hoje tive um aprendizado com você. Então, muitíssimo obrigada. Que maravilhoso. Eu estou aprendendo aqui com vocês dois agora também. Gente, eu tô adorando a nossa conversa, eu acho que é um assunto extremamente importante, e como vocês trouxeram, né, que está começando, que precisa ser estimulado e crescer aí nas empresas, para a gente ter um cuidado e uma atenção maior com as questões geracionais. E eu fiquei muito feliz, assim, pensando na riqueza, né, dessa troca intergerações, e que todas as pessoas e todas as gerações, elas têm coisas a aprender e coisas a ensinar. Então, fiquei realmente feliz pensando em como essas trocas podem ser muito ricas, né? E falando de Anglo American, por exemplo, é uma empresa que está aqui no Brasil há 50 anos, há mais de 50 anos. Então, na nossa operação de níquel, que é mais antiga, a gente tem ali profissionais com 40 anos de casa, né, Jolly? E vendo também pessoas das gerações mais novas ingressando, a gente vê como que tem famílias também dentro da empresa, porque teve ali o pai ou a mãe que começou a trabalhar no Anglo American, e aí o filho também se inspirou e veio para a empresa. E aí eu fiquei muito feliz de pensar como que podem ser ricas essas trocas e como que a empresa só tem a ganhar, né, com isso. Fico muito feliz de conversar com vocês, e a nossa conversa está chegando ao fim. Mas antes eu quero passar pelo nosso quadro Inspira e Ação, que é um momento, né, em que eu convido vocês a trazerem uma reflexão ou uma perspectiva para inspirar e promover uma ação positiva nas pessoas que nos ouvem. Então, a gente falou muito sobre o papel das empresas, e eu queria agora trazer para o individual também. Então, queria que Jolly e Jorge, vocês comentassem
como que cada pessoa pode contribuir para essa quebra dos preconceitos que passam pelas gerações e podem contribuir para essa convivência harmoniosa das gerações no dia a dia, seja na empresa, mas seja também dentro de casa, entre as famílias, entre conhecidos. Eu acredito, Letícia e Juliana, que a mudança, vamos chamar de mudança, ela passa pela educação, não há outro caminho. Então essa conscientização, essa mudança, como vocês queiram chamar, ela tem que ser pelo campo de educação. A educação cabe você ter como pessoa cuidados em relação a posturas, frases, ações etaristas, porque elas estão no nosso dia a dia, como você pode se planejar para os seus próximos 50 anos, não que você seja 50 mais como eu, tenho mais 50 anos de idade, mas que você entenda que você vai envelhecer e precisa envelhecer bem, e tem um plano para esse envelhecimento profissional, de saúde pessoal, de qualidade de vida, e que você entenda, enquanto você envelhece, outras gerações vêm somar no seu entorno, e que essa multiplicidade faz de você uma pessoa muito mais rica, muito mais produtiva e muito mais feliz. E tendo consciência disso, já é meio caminho andado para que essa forma de ver o mundo seja aplicada no seu dia a dia profissional, no seu dia a dia pessoal, e que ajude a influenciar outras pessoas a fazer parte dessa mudança voltada para um envelhecimento mais saudável, de qualidade de vida muito maior do que os meus pais, os meus avós tiveram antes de mim. Eu vou complementar a importância do papel do líder, não? Eu, como gerente do RH, sempre faço questão de reforçar a comunicação da gente com as nossas equipes é fundamental. Ela, na minha avaliação, ela deveria ser de uma forma mais individualizada. E o que eu quero falar com isso? Claro que ela pode e deve ser padronizada, até porque é estratégia ser padronizada. No entanto, o contato do líder com o liderado, do líder conhecer as características desse indivíduo, que podem estar vinculadas com a geração desse indivíduo, com o momento desse indivíduo, pues para mim faz uma diferença enorme. Então, pensando um pouco aqui dentro da empresa, como gerente do RH, eu quero reforçar essa importância do líder, entendendo essas peculiaridades daquele indivíduo, podem contribuir significativamente. E eu tenho uma oportunidade bela, que eu tenho em casa, pois, uma princesa de 4 anos, a minha filha, e tenho também a minha mãe, já mais madura. E é possível, sim, viver em harmonia e é possível, sim, extrair o melhor de cada geração. Acho que falta só se jogar e estar aberto para isso. Maravilha, pessoal. Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio do Conversas que Inspiram e eu agradeço muito a participação da Juliana, agradeço muito a participação do Jorge. Foi um prazer conversar com vocês, eu aprendi muito aqui nessa conversa e eu tenho certeza que todo mundo que ouviu a gente também aprendeu. Então, muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Jorge. Obrigada. Obrigado, foi ótimo. E você, gostou do papo de hoje? Então, deixa a sua curtida e siga o nosso podcast na sua plataforma de áudio favorita. Se você ativar as notificações, vai saber sempre que um novo episódio estiver no ar. E para ficar por dentro de tudo que acontece na Anglo American, siga a gente também nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.